Então veja aí, Atos 9, versículos 1 a 9, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Muito bem, irmãos, essa história que acabamos de ler agora aqui, essa história ela é repetida mais 2 vezes no livro de Atos, dando ênfase a outros detalhes, ou acrescentando outros detalhes, inserindo algumas coisinhas a mais em cada uma das vezes que ela é narrada. Então, se você quiser ler essa história sob outra perspectiva, você pode ver no capítulo 22. No capítulo 22, essa história é narrada de novo, aí na primeira pessoa, Paulo contando. Aqui, Atos 9, é Lucas contando a história. Então ele conta na terceira pessoa. Ele fez isso, eles fizeram aquilo. Agora, em Atos 22 e Atos 26, aí é o próprio apóstolo Paulo contando a história. Aí ele conta na primeira pessoa o que aconteceu. E existem detalhes a mais, então nós podemos aprender, ter uma visão mais completa da história se nós olharmos, além do capítulo 9, os capítulos 22 e 26. Então, eventualmente, enquanto estivermos estudando esse trecho do capítulo 9, versículos 1 a 9, eventualmente nós vamos olhar esses outros textos paralelos, o 22 e o 26, para sabermos detalhes maiores sobre essa história aí. Outro fator importante sobre isso que nós acabamos de ler: essa história é crucial porque a conversão desse homem aqui, Saulo de Tarso, essa conversão é muito importante para os propósitos do livro. Lembrem-se, vocês nunca podem perder de vista que o livro de Atos, ele tem aí uma divisão tríplice, que é baseada em Atos 1:8. Atos 1:8 mostra que Jesus deu a ordem para os discípulos, dizendo que eles receberiam poder que viria do alto, o Espírito Santo viria sobre eles. Em Atos 1:8 ele diz isso, e eles então, capacitados pelo Espírito Santo, eles seriam testemunhas de Jesus. Então esse seria o sinal principal do advento do Espírito Santo sobre eles. Eles seriam testemunhas de Jesus. E ao dizer isso, ele diz: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. E na sequência ele fala: em Jerusalém e Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o que nós temos em Atos? Em Atos nós temos o modo como isso se cumpriu, como o evangelho foi pregado em Jerusalém, e depois na Judeia e em Samaria, e por fim até os confins da terra. Então essa divisão é importante para compreender o avanço do livro de Atos, e essa divisão é importante para ver por que essa história da conversão de Saulo é inserida aqui. Porque Saulo, ele vai aparecer agora, depois ele dá uma sumidinha, aí ele aparece de novo no capítulo 13. E no capítulo 13 ele já aparece como um missionário.
um missionário meio que auxiliar. Ele não é o principal missionário no começo. Como é que a gente percebe isso? Nós percebemos isso pelo modo como Lucas narra a história. Na Bíblia, a forma como os escritores enfatizam a importância das pessoas é colocando o nome delas numa lista em primeiro lugar. Então, por exemplo, você quer saber quem é importante no grupo entre Pedro, Tiago e João. Você já sabe. Pedro é o mais importante. Depois vem Tiago, depois vem João. Então os autores bíblicos, eles fazem isso. Então nós percebemos que na primeira viagem missionária, a princípio, Paulo é mencionado depois. Então por isso nós percebemos que ele não tinha preeminência. Depois ele começa já a aparecer em primeiro lugar nas menções dos missionários, mostrando lá Paulo primeiro e depois os outros nomes. Então é assim que funciona. Por exemplo, naquele casal Priscila e Áquila, você percebe quem falava mais, né? Quem era mais ali, proeminente ali naquele casal. Priscila e Áquila, já dá para você perceber quem aparecia mais no casal. Parece que Priscila era mais proeminente. Áquila talvez era um marido mais de retaguarda, né? Dá a entender isso, ok? Mas nós percebemos isso aqui, a importância da conversão de Saulo, porque ele vai ser um instrumento fundamental para o cumprimento da terceira e última etapa, que é levar o evangelho até os confins da terra. E também a importância da conversão de Saulo é bastante relevante aqui, mas o livro de Atos não enfatiza isso. Nós sabemos que é importante porque Saulo, ele vai ser o grande cérebro que vai sistematizar, que vai expor com clareza e profundidade toda a doutrina cristã. Nós olhamos para o Novo Testamento e percebemos que ali ele é o autor de mais da metade do Novo Testamento, ou de quase metade do Novo Testamento, se nós somarmos todas as cartas que ele escreveu. Então, é alguém que deu à teologia cristã um formato mais nítido, mais profundo. Nós conhecemos mais profundamente a doutrina cristã, o pensamento cristão, as grandes verdades teológicas do cristianismo, por causa do apóstolo Paulo. A primeira geração de cristãos, os que viveram até o ano 60, mais ou menos, né? Esses cristãos, eles não tiveram contato com essa riqueza teológica e doutrinária que o apóstolo Paulo produziu. A primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu foi no ano 48, 49 mais ou menos, que foi a carta aos Gálatas. Então, um grande número de cristãos, aí, a partir do ano 30 e pouco, nunca teve contato com o restante da sua literatura. Ele escreveu a primeira carta em 48 e as últimas cartas dele no ano 64 mais ou menos. 64, 65, mais ou menos, ele escreveu sua última carta, que é 2 Timóteo. Então, muitos cristãos morreram sem nunca ter lido nada do apóstolo Paulo. Isso aconteceu, né? Então, nós somos privilegiados, porque nós temos acesso a toda a teologia paulina, a toda a literatura paulina, e nós aprendemos muito com essa literatura. A igreja é edificada bastante com essa literatura. Muito bem, então nós temos aí a importância desse trecho. Agora, nós vamos dividi-lo em 3 partes, os irmãos vão acompanhar aí, para que compreendam melhor esse texto. Nós vamos dividi-lo em 3 partes, em 3 pedaços. O primeiro pedaço, a primeira parte, está nos versículos 1 e 2. E eu coloquei um título nessa parte, e o título é uma lição. Vejam qual é a lição que nós podemos extrair dos versículos 1 e 2, eu coloquei essa lição como título aí dessa parte. É a seguinte: os perseguidores dos crentes podem atingir graus altíssimos de hostilidade. Os versículos 1 e 2 mostram isso, e nós veremos isso em outras passagens aí do livro de Atos. Notem isso: os perseguidores dos crentes podem atingir graus altíssimos de hostilidade. Nós não conhecemos essa hostilidade tão cruel contra os crentes
como nós veremos aqui na Bíblia e como existe em outros países. Mas nós estamos nos aproximando de dias bem obscuros. Quando nós olhamos para o horizonte, nós percebemos que a hostilidade contra o cristianismo tem crescido. Recentemente, essa semana agora, nós recebemos informações, né, pela internet de uma menina nos Estados Unidos que ela estava usando uma máscara, e na máscara estava escrito Jesus me ama, Jesus loves me, estava escrito na máscara. O diretor da escola fez com que ela tirasse a máscara e proibiu que ela usasse aquela máscara na escola. Então você pode colocar na máscara um palavrão, se você quiser, não tem problema nenhum. Você pode colocar um gesto, um símbolo obsceno na sua máscara, se você quiser. Você pode colocar lá qualquer outra coisa, né? algum símbolo feminista, Black Lives Matter, ou o que você quiser, você coloca lá. Mas se você colocar Jesus loves me na máscara, você pode ser expulso da escola. E ela teve que tirar a máscara, pelo que eu soube lá, houve lá toda uma confusão lá, porque o diretor da escola proibiu aquela menina de usar a máscara com aquela inscrição. Então nós percebemos nisso uma hostilidade contra o cristianismo que vem crescendo numa proporção gigantesca, muito rápida. Nós notamos essa hostilidade aumentando cada vez mais. E nós nunca vimos isso antes, pelo menos nunca tínhamos visto isso num país como Estados Unidos. Nunca tínhamos visto isso acontecer lá, mas essas coisas têm tomado vulto, têm crescido cada vez mais, e nós temos notado essa hostilidade crescendo para os nossos lados mesmo. A segunda lição está nos versículos 3 a 6. Versículos 3 a 6. Diz assim, eu vou dizer aqui, vou ler aqui qual é a lição. Os perseguidores dos crentes são, na verdade, perseguidores do próprio Cristo. É algo interessante notar nessa história, um destaque importante nessa história. Os perseguidores dos crentes são, na verdade, perseguidores do próprio Cristo. Isso é muito importante notar. Por quê? Porque isso tem implicações para nós mesmos que somos crentes. Se você ataca a igreja de Cristo, você não está atacando a igreja de Cristo. Você não está atacando só a igreja de Cristo, você está atacando o próprio Cristo. É importante notar essa realidade da união vital entre Cristo e a sua igreja. Existe uma união vital entre Cristo e sua igreja, entre Cristo e a comunidade dos santos, a comunidade dos salvos. Quando Paulo perseguiu os cristãos, Jesus apareceu para ele e falou: por que você me persegue? E ele assustou com essa pergunta. Ele disse: mas quem é o Senhor? Ele falou: eu sou Jesus a quem você persegue. Você está me perseguindo. Você está perseguindo essas pessoas, é verdade, mas perseguindo essas pessoas, ao perseguir essas pessoas, você está me perseguindo. Então isso coloca a igreja, na nossa visão, coloca a igreja num patamar muito alto. Quando alguém, notem bem, estamos falando aqui de igrejas locais, de pessoas, de igrejas imperfeitas. Se nós olharmos para as igrejas do Novo Testamento, se você quiser descobrir os defeitos daquelas igrejas, é só ler as cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo tentam corrigir defeitos das igrejas locais daquela época. Todas as cartas dele foram escritas com esse objetivo, predominantemente de corrigir aquelas igrejas. Eram igrejas com problemas. E Jesus mesmo assim diz: olha, quem persegue essas igrejas, me persegue. E isso é importante para nós, por quê? Porque tudo que nós fazemos em relação à igreja de Deus, nós estamos fazendo para Jesus, tudo. Se você maldiz a sua igreja, você está maldizendo o próprio Senhor. Ela é o corpo de Cristo. Se você abandona a sua igreja, você está abandonando o próprio Jesus. É isso. Se você ataca, maldiz, prejudica, tenta se aproveitar dela, dá prejuízos para ela, enfim, o que você fizer para a igreja, você está fazendo para o próprio Cristo. Coloque isso na sua cabeça. Isso é teologia neotestamentária. A igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esse é um versículo que o apóstolo Paulo escreveu, uma frase que o apóstolo Paulo escreveu, bastante enigmática, mas fala isso: a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche.
Ou seja, a igreja é a completeza de Jesus. Mas como pode? Jesus precisa de uma completeza, se é que essa palavra existe? O texto diz isso. O texto fala que a igreja é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, porque ela é o corpo do qual ele é a cabeça. Então é muito importante essa lição. Os perseguidores dos crentes são, na verdade, perseguidores do próprio Cristo. E a terceira e última lição está nos versículos 7 a 9. Veja aí, versículos 7 a 9. A terceira lição é a seguinte: os perseguidores dos crentes podem ser totalmente quebrantados pela atuação de Jesus. Isso é importante observar. Os perseguidores dos crentes podem ser totalmente quebrantados pela atuação de Jesus. A história do apóstolo Paulo mostra que não existe coração tão duro que Jesus não possa quebrar. Não existe. O apóstolo Paulo fala: olha, eu sou o pior dos pecadores. Nunca existiu um pecador como eu, ele diz. Nunca. Nunca existiu um homem tão perverso e tão mau como eu, ele diz. Mas o Senhor me quebrantou, o Senhor me salvou e por sua graça me deu um ministério. Então é muito interessante observar isso, porque o apóstolo Paulo era a última pessoa da terra que alguém poderia imaginar que seria salvo um dia. Mas os perseguidores dos crentes podem ser totalmente quebrantados pela atuação de Jesus. Nós vamos ver alguns textos que mostram o que o apóstolo Paulo fazia com a igreja. Irmãos, o apóstolo Paulo era um monstro. Ele era um monstro. Era assustador esse homem. Nós vemos hoje as suas cartas, né? Nós não acreditamos nisso. Quem escreveu 1 Coríntios 13, ainda que eu tivesse, que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o sino que soa, como metal que tine. Quem escreveu isso? O apóstolo Paulo. Você fala: não é possível. Não é possível. Não é possível que um homem, quem conheceu pessoalmente o apóstolo Paulo, se lesse esse texto e dizer: não, esse homem não escreveu isso. Jamais, jamais. Porque a crueldade dele era insuperável. A crueldade do apóstolo Paulo era insuperável. Ele era um assassino. Ele era um monstro, um assassino cruel. Era isso que ele era. Então, nós aprendemos numa história como essa que Deus pode quebrantar qualquer coração. Não existe nenhum coração tão duro que o Senhor Jesus não possa quebrantar. Muito bem, vamos então, tendo visto aí esse resuminho, essas são essas 3 lições que nós vamos ver. Vamos então olhar a primeira delas, observando os versículos 1 e 2. Veja aí, versículos 1 e 2. Saulo, começa assim o versículo, né? Saulo, e esse nome, Saulo, é mudado depois esse nome é mudado. Na primeira viagem missionária, esse nome é mudado. A gente não sabe ao certo por que é mudado. Dizem que foi mudado, ele próprio mudou, em homenagem à conversão do Sérgio Paulo. Então, há quem pense que é assim. Ele mudou em homenagem à conversão do lado do Sérgio Paulo, e então ele pegou esse nome. Já tem gente que fala: não, na verdade ele adotou um nome gentílico, porque ele seria um missionário entre os gentios. Então ele abriu mão, deixou de usar o seu nome judaico, porque Saulo, na verdade, é Saul, o nome do primeiro rei de Israel. Esse é o nome dele. O nome dele é Saul. Deixa eu ver como ficou no grego aqui. No grego ficou Saulus, no grego. Mas é Saul. E ele aparece com esse nome aqui nos primeiros capítulos da sua história, mas depois vai mudar. Aí veja o que aparece na sequência. Fala assim: Saulo respirando ainda ameaças e morte. O que significa essa expressão? Saulo respirando ainda ameaças e morte. Como alguém respira ameaças e morte? Como é isso?
O que significa essa expressão? Respirar ameaças e morte. E fala, respirando ainda ameaças e morte. Por que aparece a palavrinha ainda nesse texto? Então veja, antes de explicar o que significa respirar ameaças, vamos ver por que aparece aqui a expressão ainda. Respirando ainda ameaças e morte. Veja no capítulo 8, versículo 3, por que aparece essa expressãozinha aí, ainda. Veja aí, Atos 8, 3. Vejam, será que o apóstolo Paulo estava começando nesse episódio, ele estava começando a sua carreira de perseguidor? Parece que não. Veja aí no capítulo 8, veja o versículo, primeiro versículo 1, você vê, e Saulo consentia na sua morte. Aqui é a morte de Estevão, e Saulo consentia nisso, ele inclusive cuidou das vestes das testemunhas. Por que ele cuidou das vestes das testemunhas que atacaram Estevão, que testemunharam contra Estevão? Por quê? Porque as testemunhas eram as primeiras a apedrejar. Então, para que elas tivessem mais agilidade no apedrejamento, elas tiravam as suas túnicas. E aí então, tendo mais agilidade, podiam apedrejar com mais facilidade. E Saulo disse, olha, não, eu cuido das suas vestes, podem ir lá, façam um bom serviço, façam um serviço completo. E ele então cuidou das vestes das testemunhas com esse objetivo, para que elas pudessem realizar o trabalho de apedrejar Estevão. Agora veja no versículo 3, Saulo, porém, veja aí, Saulo, porém, e veja o verbo que vem agora, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. O que significa o verbo assolar? O que é assolar? É uma obra de devastação. Ele devastava cruelmente a igreja, ele era como um furacão. Ele devastava a igreja, ele entrava nas casas, e isso porque as igrejas se reuniam nos lares, nas casas. Assim era a igreja primitiva. As reuniões eram nos lares, nas salas das famílias. E notem bem, especialmente acontecia muito isso de famílias até nobres. Quando havia crentes convertidos nobres, eles cediam suas casas que eram maiores, salas maiores, e eles se reuniam ali. Quando eram famílias mais pobres, eles se reuniam no cenáculo, que era um cômodo alto, onde podia caber até 100 pessoas, até mais de 100 pessoas. E ele então entrava nessas casas. Ele entrava nessas casas e o texto fala que ele arrastava homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. E o objetivo disso aqui, o encerrar no cárcere, era aguardar uma sentença de morte. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo, matar. O apóstolo Paulo não queria só prender essas pessoas. Não existe isso, a prisão para corrigir, não existe isso. O que existia aqui era a prisão para aguardar uma sentença de morte. Paulo queria matar. É por isso que o texto fala que ele assolava a igreja. Isso foi tão terrível, isso foi tão pesado, isso foi tão cruel, que a igreja de Jerusalém teve que fugir, teve que se espalhar. A igreja de Jerusalém se espalhou, chegando até, nós aprendemos aqui no capítulo 8, quando estudamos, chegando até Samaria. Filipe foi um dos que fugiram e pregou em Samaria, mas a crueldade do apóstolo Paulo foi muito grande, e foi um dos motivos pelos quais as pessoas tiveram que fugir de Jerusalém. O texto fala respirando ameaças e morte. Agora sim, o que significa essa expressão? Respirar ameaças e morte. Aqui essa expressão, respirar, é uma figura de linguagem que significa ansiar. Ansiar. A ideia presente é a ideia de alguém que anseia de forma ofegante. Como é isso? Ansiar de forma ofegante. Hã? Já viram isso? O que é isso? Você chega domingo às 2 da tarde na sua casa,
e você vê o churrasco pronto. Você anseia de modo ofegante. É um anseio muito intenso. É um anseio intenso demais. Ele suspira. Ele fica ofegante, querendo aquilo. Parece até um psicopata, né? É um psicopata. Hoje em dia, o apóstolo Paulo, essa descrição aqui se encaixaria na descrição de um serial killer, de um psicopata. Ele vê os crentes, ele quer matar, é o desejo de matar, é uma ânsia de matar. Aqui o texto fala que ele suspirava, ele anelava intensamente, fazendo ameaças. Quando o texto fala ameaças e morte, ele fazia ameaças de matar. Era assim que ele agia. O apóstolo Paulo vivia assim, ele tinha o coração marcado pelo desejo intenso, pela ansiedade, o anseio denso de ameaçar e matar. Esse era o perfil do apóstolo Paulo. Aí veja a sequência aí do texto. É terrível isso, né? É terrível isso. Era um homem era terrível, fora do normal isso aqui. É assustador isso aqui. E há escritos do século II, são escritos apócrifos, que descrevem o apóstolo Paulo fisicamente. Falam que ele era feio, que nem o capeta chupando limão. Diz que ele era muito feio, mas eu acho que esses relatos não são verdadeiros. Onde nós sabemos, são relatos apócrifos, né? Mas dizem que o apóstolo Paulo, no século II, o que corria, né, no século II, em termos de literatura apócrifa, e a fama que corria, que ele era um homem muito pouco servido em termos de aparência física. Diz que ele tinha a cabeça grande, ele era pequeno, ele tinha as pernas tortas. Então descreve o apóstolo Paulo bem monstrinho mesmo. Esse monstrinho entrando nas casas e matando todo mundo devia assustar, né? Mas eu acho que não era assim não, mas não devia ser um homem tão feio assim, não sei, não dá para saber. Bom, veja aí na sequência então, Saulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Como os crentes são chamados aqui? Como os crentes são chamados aqui? Como? São discípulos do Senhor. O que é um crente então? Se eu tivesse que definir um crente, lendo esse versículo, qual seria a minha definição? O crente é um discípulo de Jesus. É isso que ele é. E o que é um discípulo? Quem sabe o que é um discípulo? É um seguidor. Mas daí, segue para quê? Segue para quê? Para que ele segue? Por que um discípulo segue alguém? Oi? Para imitar, para aprender. Esse é o discípulo. O discípulo é aquele que se coloca diante de um mestre e se submete a ele, aprendendo as suas lições, seguindo seus exemplos. Esse é o discípulo de Jesus. Quem é o crente então? O crente é isso. O crente é um discípulo de Jesus. Ele ouve a voz do mestre, ele segue o mestre e ele obedece o mestre. O mestre é aquele que ensina ele. Ele não tem 2 ou 3 mestres, ele tem um mestre só. O mestre diz: olha, as coisas são assim. Então ele acredita nisso, ele acolhe o pensamento do mestre, ele abraça o pensamento do mestre, ele recebe o ensinamento do mestre, obedece o mestre e faz tudo aquilo que é da vontade do mestre. Esse é um discípulo. Esse é o discípulo, o sentido da palavra que temos aqui. O crente é isso. O crente é um discípulo de Jesus. Todos aqui são discípulos de Jesus? Todos são? O nosso mestre não é a filosofia progressista que tem lá fora. Lembrem-se disso. A filosofia progressista que tem lá fora tenta se colocar como mestra do mundo.
com suas ideologias estranhas, com seus valores absurdos, tudo em nome da paz, da unidade e do amor, é uma falsa mestra. Nós temos um mestre só. Esse mestre é Jesus. Nós somos discípulos dele. O que ele diz que é certo, nós dizemos é certo. O que ele diz que é errado, nós dizemos é errado. É assim que nós agimos. Nós somos discípulos de Jesus. O texto continua. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote na época? Quem era? Quem lembra o nome dele? Quem lembra o nome do sumo sacerdote que reinou do ano 18 até o ano 37? Quem lembra? Famoso ele. Caifás. Ele procurou Caifás. Caifás era bonzinho? Era um cara carinhoso? O que vocês acham? Lembram da história de Caifás? Caifás era um safado cruel, né? É assim que ele era isso que ele era um homem cruel. Foi por causa da influência dele, inclusive, que o próprio Senhor foi morto. Caifás odiava intensamente o Senhor Jesus e os cristãos, e ele é o sumo sacerdote aqui. O apóstolo Paulo, o que vai se tornar apóstolo Paulo posteriormente, ele procura Caifás. E vejam agora o versículo 2, diz assim: e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Para quê? Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. O texto prossegue falando explicando o motivo das cartas, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Vejam, ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Agora, o sumo sacerdote de Jerusalém, ele tinha alguma autoridade em Damasco? Não. Por que ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco? Por que ele fez isso? Onde ficava Damasco? Quem sabe onde ficava Damasco? Onde fica Damasco? Damasco ainda existe. Onde fica Damasco? 3 opções: Argentina. Segunda opção, Guiné-Bissau. Terceira opção, Síria. O que vocês acham? Na Síria. Tem aí o Google Maps? Tem aí? É fácil o Google Maps ou está difícil? Esqueci de falar para vocês, né? Se acharem aí, coloquem lá e aí a gente vê onde fica Damasco. Damasco é uma cidade muito grande na época, muito grande, e ficava 240 quilômetros ao norte de Jerusalém. Era uma longa viagem. Por que o apóstolo Paulo quis ir para lá? Bom, quando houve a perseguição por causa de Estevão, quando Estevão foi morto, se desencadeou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E muitos crentes fugiram para diversas regiões, e chegando até Samaria. Certamente, muitos fugiram também para Damasco. Muitos foram para lá. O texto não fala como a igreja de Damasco surgiu, mas talvez muitos tenham fugido para lá. O fato é que havia uma igreja em Damasco, sim. Saulo não sabia, ele queria ver se havia, ele tinha quase certeza que havia, deve ter feito alguma pesquisa lá para descobrir, mas havia sim. Como surgiu essa igreja em Damasco? Nós não sabemos, nós não temos informações do início da igreja em Damasco, mas era uma cidade muito grande, e Damasco tinha uma grande comunidade judaica. E essa grande comunidade judaica, ela vivia lá, era permitido que essa comunidade vivesse debaixo de suas próprias leis, se administrasse ali e se reunisse nas sinagogas, observasse ali os seus costumes sem problema nenhum. O que Paulo faz então é, tendo quase certeza de que existiam crentes nas sinagogas, crentes judeus que continuavam se reunindo em sinagogas. Para os crentes judeus, o cristianismo não era uma religião nova, não era outra religião. Para os crentes judeus daquela época, o cristianismo era o judaísmo que tinha descoberto que o Messias chegou.
Então muitos crentes continuavam a ir nas sinagogas. Eles eram judeus, eles estavam pensando, vou sair dessa religião e vou para outra. Na cabeça deles não existia outra religião. Na cabeça deles o cristianismo era o judaísmo completo. Era o judaísmo com o Messias já vindo. Essa era a mentalidade deles. Então muitos judeus crentes iam nas sinagogas, se reuniam nas sinagogas. Tiago fala isso. Tiago se refere aos crentes nas sinagogas. Então o apóstolo Paulo imaginava, olha, assim como há crentes nas sinagogas aqui, claro que os crentes tinham suas reuniões também próprias, claro, temos isso, mas vemos Estevão pregando nas sinagogas. Estevão, ele ia nas sinagogas e pregava lá, nas sinagogas de fala grega, ele ia lá. Ele era um judeu e frequentava sinagogas. O apóstolo Paulo, quando chegava numa cidade, ele procurava sinagogas e se reunia nas sinagogas ali, e depois pregava quando tinha oportunidade. Ele fazia assim. Então os crentes se reuniam nas casas, é claro, mas os crentes judeus também se reuniam em sinagogas. O apóstolo Paulo, então, ele sabia disso. O sumo sacerdote era uma autoridade, era a maior autoridade judaica. Cartas dele teriam peso onde? Sob as autoridades civis? Não. As cartas dele, as cartas do sumo sacerdote, teriam muito peso, poderiam não ter autoridade, mas teriam talvez muito peso sobre os líderes das sinagogas. Então ele chegaria numa sinagoga dizendo, quem é o líder da sinagoga aqui? Sou eu, olha, eu tenho uma carta aqui do sumo sacerdote de Jerusalém. É a maior autoridade do judaísmo. E olha, essa carta me autoriza a detectar e levar para Jerusalém os cristãos que pertencem a essa sinagoga. Você sabe de alguém aqui na sua sinagoga, aqui nesta sinagoga, você sabe de alguém que tem proclamado o nome de Jesus entre os judeus aqui? E então aquele líder da sinagoga, ele vendo aquela carta e vendo que aquela missão era uma missão que tinha a chancela, o apoio do sumo sacerdote de Jerusalém, a maior autoridade do judaísmo, ele então indicaria, olha, tem aqui sim algumas pessoas que têm feito isso. Tem aqui alguns participantes da sinagoga, alguns irmãos aqui da sinagoga, que eles têm anunciado Jesus, têm debatido aqui, tem debatido com os irmãos, tem pregado essas ideias, isso tem. Quem são essas pessoas? Olha, tem esse e esse. Essas pessoas aqui moram em tal lugar, eles se reúnem aqui, tal horário, enfim, entregaria essas pessoas até por força das cartas que o apóstolo Paulo tinha em suas mãos. Então esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Alguém pode pensar, mas as autoridades civis de Damasco iam deixar que ele prendesse pessoas num território que não era dele? É assim, as autoridades civis, tudo indica, essas autoridades não ligavam para isso, não se importavam com isso. Se vocês olharem no capítulo 18 de Atos, dá uma olhadinha no capítulo 18 de Atos, veja como as autoridades civis viam isso aí. Atos 18, veja aí, o versículo 12 é um problema que aconteceu em Corinto. Olha o que aconteceu. Olha só. Atos 18, versículo 12. Olha como as autoridades civis lidavam com essas questões dos judeus, com as brigas religiosas dos judeus. Olha só. Quando, porém, Gálio era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Os judeus fazendo isso, levaram a um tribunal civil, dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar quando Gálio declarou aos judeus, se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas, ele diz. E vejam, e os expulsou do tribunal. E aí prossegue, então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga,
e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. É um magistrado civil. Ele vê questão de judeu, de briga de vocês com a lei, da religião de vocês. Eu não quero saber disso. Se virem vocês com isso aí, eu não vou ser juiz disso. Eu vou cuidar de outros assuntos, de crimes aí ligados aí à lei romana, mas eu não vou me envolver com isso. Então, certamente em Damasco, a atitude seria a mesma. Saulo chegaria para prender os cristãos iam reclamar, talvez ali no tribunal, a autoridade civil ia dizer, olha, isso aí é problema da religião de vocês são judeus, vocês é que se entendam, nós não temos nada a ver com isso, é problema de vocês. Ia deixá-los desamparados, certamente seria assim. Não sabemos como seria, porque não deu para o apóstolo Paulo prender ninguém em Damasco. Não deu, dá para a gente imaginar. Dá para a gente imaginar a partir de um texto como esse de Atos 18. Mas nós não temos os relatos, porque o apóstolo Paulo não fez o que ele tinha ido fazer em Damasco, ele não fez. Vocês conhecem o restante da história, ele foi frustrado ali quando estava chegando em Damasco, não deu para ele prosseguir. Muito bem, então, por isso o apóstolo Paulo pediu as cartas. Falou, eu sei que eu não tenho autoridade ali em Damasco, eu sei que as autoridades civis, se eu pedir para elas não vão se importar com isso, mas o sumo sacerdote pode me dar cartas. Ele pode me dar cartas para que eu, de alguma forma, influencie os líderes das sinagogas, e eles vão me ajudar a prender os cristãos lá. Bom, onde está Damasco aí? Apareceu aí? Ali, né? Onde está? Aqui. Não está funcionando o meu... Não está funcionando aqui o meu... Ah, aqui funciona. Ali Damasco, ali. Damasco aqui. Desce um pouquinho para ver Jerusalém. Onde está? Olha Jerusalém aqui. Jerusalém aqui. Ele foi para Damasco, por esse caminho aqui. Esse caminho para Damasco. 240 quilômetros. Agora diminui para mostrar no mapa geral. Onde está o Brasil? Vai diminuindo, mostrar o Brasil. Diminuindo, aqui a Europa. Não diminui muito não, que eu já não estou vendo mais nada. Vai diminuindo. Não vai aparecer o Brasil? Então está aqui, né? Está aqui, né? Olha o Brasil, onde estamos. Está aqui o Brasil. Foi aqui, ó, esse pedacinho aqui. Damasco, Jerusalém, esse pedacinho aqui. Brasil está aqui, a gente está aqui. Okay? Muito bem. Vamos prosseguir então aí. Então veja aí o que diz aí o texto. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. E prossegue, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho... Veja aí, será que existiam pessoas do caminho lá em Damasco? Veja o versículo 10, 9 e 10. 9 e 10, tem aí? Tem algum discípulo de Jesus em Damasco? 9 e 10. Atos 9 e 10, o que diz? Parece que tinha pelo menos um lá, né? Atos 9 e 10. Acho que pelo menos um discípulo tinha. Qual é o nome dele? Ora, havia em Damasco um discípulo. Olha aí, ele está procurando os discípulos. Como ele se chamava? Ananias. Aqui na igreja tem um discípulo chamado Ananias também, né? Tem. O Ananias está aí. Mas não é esse não, tá? Esse aqui é outro. Agora veja também o versículo 19. Olha o 19. Tinha só Ananias como discípulo ou tinha mais? Tinha mais ou não? O 19 fala o quê? Que ele ficou alguns dias com os discípulos. Então já tinha crente lá em Damasco mesmo. Ele acertou, miserável, né? Ele acertou. Falou assim, olha, me dá cartas porque eu vou lá. Se tiver discípulos, eu prendo.
E tinha. Olha só. Só que é curioso aqui, né? Porque exatamente as pessoas que ele vai matar são as pessoas que ajudam ele agora aqui no 19, né? O texto fala: depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, eles que deram amparo para ele. Imaginaram que ironia? É uma ironia isso aqui. É uma ironia. O primeiro que o ajudou foi Ananias, e agora ele está aqui, né? Amparado pelos discípulos. Uma coisa que eu queria saber, que o texto não fala, não sabemos, o que aconteceu com os homens que estavam com o apóstolo Paulo? Eles estavam com um grupo. Eles foram para onde? O que eles fizeram? Não sabemos. Eles se converteram? O texto não fala nada. Não fala. Nós sabemos por outros textos, né, que eles não entendiam a voz que o apóstolo Paulo ouviu. Eles viram o brilho, mas eles não entenderam a voz que falou com o apóstolo Paulo. Então não temos informações sobre eles, não sabemos nada sobre eles. Mas devem ter ficado lá em Damasco algum tempo, né, sem saber o que fazer, e voltaram para Jerusalém. Não sei o que ia fazer. Imagine. Não tinha opção. Vai fazer o que aqui? Viemos aqui perseguir os cristãos. Esse homem agora está com eles. Bora para casa. Acho que é isso. Fizeram isso. Não sei. Vou tentar adivinhar. Bom, veja aí. Veja aí o versículo 2, continue. Caso achasse alguns que eram do caminho. Como o cristianismo é chamado aqui? Como o cristianismo é chamado nesse versículo? Qual era o nome do cristianismo nessa época? Como? Caminho. O cristianismo nessa época se chamava caminho. Por quê? Por que o cristianismo se chamava caminho? Exatamente, porque apresentava o caminho para Deus através de Jesus. Por isso era chamado de caminho. E por ser o caminho da salvação, claro. Olha, quer ver? Aparece outras vezes essa palavrinha aqui, essa expressãozinha aqui. Olha o 19:9. Vamos ver o 19:9. Veja aí, 19:9. Lucas fala várias vezes do cristianismo, se referindo a ele como o caminho. 19:9. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho. Então, as pessoas já naquela época falavam mal do caminho. Que caminho é esse? É o cristianismo. Veja também o 23, 19 e 23. Veja aí. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho. O cristianismo causando confusão em Éfeso. Uma grande confusão em Éfeso por causa do caminho. Ele é chamado de caminho aqui. Veja o 22:4. 22:4. Veja o que diz aí. Paulo falando: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Veja também o 24, capítulo 24, versículo 14. 24:14. Porque confesso-te que segundo o caminho a que chamam de seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. O apóstolo Paulo mesmo, ele chamava o cristianismo de caminho. E veja o 22, versículo 22, 24 e 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Então, esse era o nome do cristianismo na época, caminho. Aliás, se você olhar, quer ver? Tem no capítulo 18, versículo 25 e 26, o 18, 25 e 26.
talvez tenha um motivo aí, 18, 25 e 26. Fala assim, ele era, aqui falando de Apolo, ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais atidão lhes puseram e aí vem, o caminho de Deus. Então talvez por causa disso tenha o nome de caminho, era o caminho de Deus. E tem também uma referência no 16, 17, Atos 16, 17. Diz assim, Atos 16, 17. Seguindo a Paulo e a nós, aqui quem está seguindo Paulo aqui é uma moça possessa de espírito adivinhador, é uma moça endemoniada. Ela seguindo o apóstolo Paulo, ela ia seguindo o apóstolo Paulo, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha aí, a endemoniada falando isso. Olha que safada. Ela falava a verdade para confundir. Ela falava a verdade para confundir. Estava certo o que ela falava. Eram os demônios, era como se os demônios quisessem ganhar pontos. Não, está vendo como nós sabemos? Nós adivinhamos, nós acertamos. Estavam usando a verdade para enganar. O diabo usa até a verdade para enganar. Aí o texto fala, isto se repetia por muitos dias. Olha só que interessante, o apóstolo Paulo não expulsou no mesmo dia. Não expulsou. O texto fala que se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. É interessante isso aqui. Ela ia seguindo ele todos os dias, incomodando, mas ele não expulsava o demônio. Só um dia que ele ficou nervoso, ficou bravo, foi lá e expulsou. Aí deu problema depois, porque ela dava lucro para os seus senhores, né? Mas é interessante aqui a ênfase do texto. Hoje em dia a ênfase do cristianismo em muitas igrejas é o diabo. Se o diabo não aparecer na igreja, não tem graça o culto. Já perceberam isso? Tem igrejas que se o diabo não se manifestar, o culto é fraco, o culto não tem graça. Tem que aparecer o diabo lá. Uns 10 demônios. Como é que a pessoa conta nessas igrejas se o culto foi abençoado? Teve umas 10 expulsões. Então o culto foi abençoado, porque 10 demônios apareceram nesse culto aí. Então foi um culto maravilhoso, que muitos demônios apareceram e foram expulsos. Eu vi uma igreja em que eles chamavam os demônios. Diziam, vem, vem, vem. Todo mundo fazendo assim, chamando os demônios, para que eles se manifestassem. Aí começavam a se manifestar os demônios. Aí eles começavam a expulsar. E os demônios não estavam entendendo mais nada. Peraí, mas é para ir ou para ficar? Eu venho ou vou? Eu não estava entendendo. Os demônios tudo confusos. Peraí, mas chamou a gente para vir. Agora está mandando embora. Tem que decidir aí o que vocês querem, afinal. Estava uma confusão danada lá naquela igreja. Mas eles chamavam mesmo. Ficavam fazendo assim, ó. Vem, vem, vem. Para que os demônios se manifestassem ali. Por quê? Porque sem demônios não tem graça. Aqui na Bíblia nós percebemos que os demônios têm um lugar muito, são os últimos lugares na prioridade do apóstolo Paulo aqui. Só quando ele ficou realmente muito irritado, depois de muitos dias, ele falou, espera um pouquinho só. Foi lá, expulsou e foi embora. Ele não chegou lá e ficou entrevistando, vem cá, o que você está fazendo aqui? Você gosta de cocaína? Você gosta de maconha? Não ficou fazendo isso. Ele falou, rapa, fora, sai. Pronto, foi embora, ele voltou para o seu trabalho, tranquilo, e esqueceu. Essa é a concepção cristã, não a palhaçada, ridícula, enganosa, devastadora, que acaba com o nome do cristianismo, que a gente vê, com o nome do cristianismo, que a gente vê por aí afora. Não é isso. No cristianismo não há ênfase em demônios. O cristianismo não dá ênfase em demônios. Não dá. Há epístolas do apóstolo Paulo inteiras, em que o diabo sequer é mencionado. Há livros inteiros da Bíblia que não falam absolutamente nada sobre o diabo e os demônios. Livros inteiros, não falam nada sobre ele. Então não é a ênfase do cristianismo
o lidar com demônios e essas coisas todas aí. E um texto como esse aí mostra isso. Mas vejam, esse texto fala o que o demônio dizia o seguinte: olha, esses homens mostram o caminho da salvação. Esse era o conceito. Porque o cristianismo chama caminho? Porque é o caminho de Deus e até os demônios sabem que é o caminho da salvação. Por isso chamava caminho. Nós não usamos mais essa expressão, né? Não falamos mais o caminho, não falamos mais isso. Isso caiu no desuso. Mas, na época, era assim que se referia ao cristianismo, era o caminho. Quantos caminhos existem? Quantos? Um só. E quem não estiver nesse caminho, vai para onde? Está perdido. Ele não vai chegar a Deus, não vai chegar à salvação. Só tem um caminho para a salvação, só um. Se a pessoa ela não tomar esse caminho, que é o caminho de Deus, que é o caminho da salvação, ela nunca chegará a Deus, jamais será salva. Não tem como, não tem jeito. É por isso que nós chamamos as pessoas que não estão no caminho de perdidos. Estão fora do caminho, eles estão perdidos. Eles vão chegar à destruição eterna, à perdição eterna. Não há esperança para essas pessoas, caso elas não se convertam. E o texto então prossegue, aí no versículo 2 ainda. E lhe pediu cartas para as sinagogas, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres. O apóstolo Paulo aqui é bem inclusivo. Ele é bem inclusivo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer prender quem? Homens e mulheres. Ele não tem misericórdia. Ele envolve todos aqui. E o texto prossegue terminando dizendo assim: os levasse presos para Jerusalém. Qual era o objetivo dele levá-los presos para Jerusalém? Qual era o objetivo? Mais uma vez, o objetivo era matar. Bom, o que o apóstolo Paulo fazia então com eles? O texto aqui fala disso, né? Ele chegava nas sinagogas com as cartas, queria chegar nas sinagogas com as cartas para levá-los presos, para fazer o quê? Para matá-los. Mas existem outros textos aí em Atos que mostram mais detalhes sobre o que o apóstolo Paulo fazia. Nós já lemos Atos 8:1. Atos 8:1, que fala que ele consentia na morte de Estevão. Tem Atos 8:3, que nós já lemos também, que fala que ele devastava a igreja. Vamos ver outros textos aí que ele dá mais detalhes. Veja aí Atos 9:21. Atos 9:21 fala também do que ele fazia. 9:21. Veja aí. Acharam? 9:21. Fala assim: ora, todos os que o ouviam estavam atônitos, o apóstolo Paulo pregando em Damasco, e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? O que ele fazia, de acordo com esse versículo? Exterminava. Então, o apóstolo Paulo era o exterminador dos crentes, o exterminador do passado. Ele era ele acabava com a igreja. Ele era um homem muito sanguinário, muito cruel. Veja aí o capítulo 22, agora é ele falando. Ele vai falar do que ele fazia. 22:19. 22:19. Tem mais informação aqui. 22, 19 e 20. Eu disse, é ele contando a sua conversa com o Senhor, quando o Senhor lhe apareceu. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. O que ele fazia? O que ele fazia? Ele prendia, ele encerrava em prisão, e o que ele fazia nas sinagogas? Ele açoitava.
Quantos açoites tinha que dar? No costume judaico? 39. 39 açoites, 40 menos 1. Já pensou? Você aguentaria isso? 40 chicotadas menos 1, 39. 39 chicotadas? É muito difícil isso, terrível isso. Mas o apóstolo Paulo fazia isso com os crentes. Ele fazia isso. Ele prendia lá e ele açoitava essas pessoas. Ele era assim. Esse é o apóstolo Paulo. O apóstolo que escreveu o capítulo sobre o amor. Era esse homem aí. Um homem terrível e muito cruel. No versículo 20 ele fala que ele guardou as vestes de Estevão, mostrando aí que ele apoiava aquele assassinato. Veja o 26:9. 26:9 a 11. É o apóstolo Paulo de novo falando. Veja o que ele faz aqui. Aqui até um pouquinho, é mais grave ainda. Olha só. 26:9 fala assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Isso aqui a gente já sabe que ele fazia. Prendia os santos. E contra eles dava o meu voto quando os matavam. Ou seja, na hora do julgamento, ele apoiava o assassinato, a pena capital contra essas pessoas. 11. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. Como ele castigava mesmo nas sinagogas? Com açoites, né? Com chicote. Com chicote ele fazia isso. E continua: obrigando-os até a blasfemar. É um santo esse homem, hein? Obrigando-os a blasfemar. Aqui nós não temos os detalhes de como ele obrigava os cristãos a blasfemar, mas certamente ele ordenava que eles amaldiçoassem o nome de Jesus ou coisas assim, desse tipo. Esse era o comportamento dele. Ele obrigava, ele açoitava, ele chicoteava os crentes para que os crentes blasfemassem. E aí ele prossegue dizendo: e demasiadamente enfurecido contra eles, lembram? Respirando ameaças e morte. Demasiadamente enfurecido, ele tinha um ódio. O apóstolo Paulo tinha um ódio incontrolável. Ele era um psicopata. Hoje seria considerado assim. Ele tinha um ódio incontrolável, demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele não conseguia saciar o ódio que ele sentia contra os crentes. Muito terrível o apóstolo Paulo. A conversão dele foi um grande milagre. Veja também o que ele escreve em Gálatas 1:13. Gálatas 1:13. Ele usa um verbo forte aqui. Gálatas 1:13. Fala assim: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia, era uma perseguição pesada, perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Ele assolava, ele destruía tudo. O apóstolo Paulo era esse terrível furacão, cheio de ódio e fúria contra a igreja de Deus. É por isso que essa liçãozinha dos versículos 1 e 2 é a seguinte: os perseguidores dos crentes podem atingir graus altíssimos de hostilidade. Nós não podemos estranhar o ódio dos incrédulos. O apóstolo Paulo é um exemplo feio de onde pode chegar o ódio do incrédulo contra o crente. E nós temos que estar preparados, porque nós vivemos num mundo de incrédulos e nós podemos nos tornar vítimas de pessoas com esse mesmo ódio aqui.
Não pensem que esse ódio diminuiu nas pessoas, nos incrédulos por aí afora, não. Existe um ódio muito grande, o apóstolo Paulo foi assim, e há pessoas assim hoje também, com muito ódio contra o cristianismo, e nós temos que estar preparados para enfrentar pessoas desse tipo. Na semana que vem, nós vamos ver a segunda lição. Os perseguidores dos crentes são, na verdade, perseguidores do próprio Cristo. E a terceira lição: os perseguidores dos crentes podem ser totalmente quebrantados pela atuação de Jesus, que é a parte mais gostosa, né, do texto, saber que Jesus pode quebrantar o coração, mesmo das pessoas mais cruéis, que odeiam tanto o cristianismo. Ele pode quebrantar o coração dessas pessoas e transformá-las em evangelistas, em missionários. É fantástico, isso é fora de série. Se esse demônio aqui, se esse homem perverso aqui, né, acho que até Hitler teria medo dele. Assim, meu Deus, acho que Hitler falaria para ele: ô, maneira aí, maneira, é demais. O seu ódio, os seus crimes, a sua fúria assassina é algo assustador. Meu Deus, o que é isso? Mas nós vemos esse homem se tornando um evangelista, um missionário, o maior missionário que já pisou na face da terra. É maravilhoso ver isso, o tamanho da graça de Deus. Paulo falou: olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem incrédulo que fala assim: ah, para mim não tem esperança. Você tinha que ter conhecido o apóstolo Paulo. Tem incrédulo que pensa assim: ah, para mim, o que eu já fiz não tem esperança. Você tinha que ter conhecido o apóstolo Paulo. Tem que ter conhecido. Porque se a graça de Deus alcançou, se o braço amoroso de Deus foi tão comprido ao ponto de alcançar esse homem aqui, o pior dos pecadores, um homem que odiava Cristo com todo o seu coração, chegava a perder o fôlego de tanto ódio. Se a graça alcançou esse homem, pode alcançar qualquer pessoa. A graça dele não tem fim.